nome de Jesus. Graças a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do nosso Deus: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém. Aleluia. Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração: o seguinte: o Jordão. Amém? Para que você entenda aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite, é necessário que você entenda a história por detrás de tudo isso e também a história daquilo que nós vamos falar. Porque nós não vamos falar sobre Eliseu, nós não vamos falar sobre os profetas, obviamente que eles têm um papel nessa história, mas nós vamos falar sobre o Jordão. O Jordão era um rio que naquela época, hoje é diferente, mas há aproximadamente 3.000 anos atrás, aproximadamente 2.500, 3.000 anos atrás, ou de Jesus para trás, mais ou menos 1.500 anos ou mais, o Jordão era um rio enorme. Dizem os estudiosos que o Jordão tinha aproximadamente de uma margem a outra em torno de 1 quilômetro. Então o Jordão não era um riozinho qualquer, como hoje nós vemos. E certamente na época de Jesus, o Jordão também não era como era na época de Josué e também de Eliseu. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algumas passagens que diz respeito ao Jordão. Quando você olha Jacó fugindo do seu irmão Esaú, ele atravessa o Jordão. E depois, numa certa noite, ele diz, depois que ele está voltando, ele diz: Olha, eu passei sozinho esse Jordão e agora estou voltando com 2 bandos. Se você continuar na história, você vai ver que Josué, antes que o povo entrasse na terra prometida, o Jordão era o marco de divisória entre o lugar que eles estavam e a terra prometida, e Josué ora. E o Jordão então para. Uma barreira de água se forma e eles passam a pé pelo Jordão. O Jordão hoje é um riozinho que tem aproximadamente 30 metros de comprimento de lado a lado por 200 quilômetros de extensão. Mas a sua largura não passa de 30 metros hoje. O Jordão naquela época era um lugar interessante, um lugar místico até. Eliseu, juntamente com Elias, vão para o Jordão. Quando Elias é arrebatado, quando Elias é levado aos céus, ele também passa pelo Jordão. Quando Eliseu pega a capa que cai de Elias, ele vai e bate no rio Jordão, como Elias tinha feito, e o rio se abre novamente. O Jordão é ou era alguma coisa, de certa maneira, tida como algo sagrado, assim como hoje nós temos alguns rios sagrados.
O Jordão era tido também como um local, de certa forma, muito importante. Mas nós temos que entender que o Jordão não era apenas o rio. O Jordão era o local por onde o rio passava. Hoje, o Jordão faz divisa com a Jordânia, divide Israel e a Jordânia. O rio Jordão é aquele que faz a divisão entre esses dois países. Mas naquela época, era um pouco diferente. E nós vemos uma história aqui. A Bíblia fala a respeito dos discípulos do profeta Eliseu. Eliseu tinha uma escola de profetas. E esses homens, eles ficavam e moravam próximo a Eliseu. E num determinado momento, eles começaram a perceber que o local estava muito pequeno para eles. Eles começaram a ver que estava meio apertadinho ali. E eles então, como diz o texto, eles chegam até Eliseu e dizem: olha, deixa que a gente vá até o Jordão. Obviamente que não é até o rio somente, mas o local. E de lá nós cortemos madeira, para que nós possamos fazer casas maiores, para que a gente possa habitar. E se você ver o texto, eles dizem assim: habitar ali. Em outras palavras, eles não estavam indo buscar a madeira para voltar aonde Eliseu estava, para construir casas. Mas eles iriam construir casas no próprio local, no próprio meio ali do Jordão. Ali eles iriam construir novas casas. E Eliseu então, como diz o texto, e você pode seguir comigo, ele diz que ele permite que eles vão, mas um dos dois grupos de profetas que estavam ali disse: olha, que você vá conosco, que nós precisamos que você vá conosco. E Eliseu então toma a iniciativa de ir com eles, e chegando lá, eles começam a cortar madeira. E veja, o local era um local onde não tinham apenas árvores pequenas, mas as árvores eram grandes, porque eles tinham que cortar madeira para construir casas. E nesse cortar madeira, um desses discípulos de Eliseu, ele começa a cortar, e no que ele está cortando uma das árvores, o machado se solta do cabo e cai na água, cai no rio. E aí ele então se lamenta, chama pelo profeta, e você então sabe da história. Vem Eliseu, pega um pedaço de madeira, joga onde o machado tinha caído, e o machado flutua. Eliseu diz para aquele então seu discípulo: tome isso, pegue o machado. Agora a pergunta é: o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Porque afinal de contas, eu já preguei várias vezes, não esta palavra, mas este texto. E é interessante que cada vez o Senhor vai nos revelando algumas coisas. E óbvio que algumas coisas têm de ser sempre a mesma coisa. Mas eu comecei a olhar o texto, perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E há vários tipos, maneiras de interpretar a Bíblia. Há aqueles que usam de uma interpretação literal, ou seja, ele interpreta do jeito que está escrito. Então, quando ele olha para Apocalipse e vê um dragão, ele literalmente entende que é um dragão. Outros vão interpretar simbolicamente, como, por exemplo, Daniel interpretando as visões que ele tem, símbolos sendo usados, algo com rodas que viravam nelas mesmas. Obviamente que na sua época ele não tinha capacidade de entender aquilo. Hoje, se nós fôssemos olhar a descrição de Daniel, ou melhor, de Ezequiel, nós olharíamos para aquela descrição e diríamos: é um avião. Olhando para essa descrição, nós diríamos: olha, um pássaro de ferro que desceu e do seu bojo saíram homens. Ele estava usando de símbolos. Existe também
outros tipos de interpretação. Eu queria usar aqui hoje, para que nós pudéssemos meditar nessa palavra, uma interpretação simbólica, usando simbolismos, para que a gente possa entender o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Amém? A primeira coisa que o Senhor começou a falar no meu coração é que o Jordão, trazendo para nós hoje, e Deus o sustentou, Deus sustentou todo aquele povo por 40 anos no deserto, mas quando eles ultrapassam, quando eles passam o Jordão, quando Josué os leva e eles atravessam o Jordão, todo aquele maná diário, toda aquela provisão que Deus tinha dado por 40 anos a eles parou. Cessou. A partir daquele momento, atravessando o Jordão, eles tinham que trabalhar, plantar para comer. Até então foram sustentados com o maná, mas a partir de então tiveram que trabalhar. Mas o Jordão fala então de um novo começo. O Jordão fala de um novo momento na história daquele povo. O Jordão é um local onde as pessoas foram para começar de novo, porque afinal de contas, o povo que tinha estado no deserto e toda a geração que saiu do Egito morreu, e aquele povo agora vai começar uma nova vida na terra que Deus tinha prometido a eles. O Jordão fala de um local, e se nós formos seguindo aqui, o Jordão fala de um local aonde eles tiveram que fazer alguma coisa. Preste muita atenção. Estava meditando nesse texto, perguntando ao Senhor, Senhor, o que é que isso tem a ver conosco? E eu tenho falado aqui a respeito de várias simbologias que representam a igreja. Eu comecei a olhar o Jordão como a igreja. Porque a igreja é um local de um novo começo para as pessoas que aceitam a Cristo. A igreja é um local de um novo começo para todos nós. Um dia, quando nós estávamos perdidos e fomos achados, nós fomos levados à igreja. E a igreja se tornou um local onde nós passamos a ter uma nova identidade, um novo começo, uma nova atitude, uma nova comunhão, novos amigos. A igreja, o Jordão aqui, fala de começo, novo começo. E eu lendo o texto, comecei a perceber algumas coisas, então, fazendo uma analogia entre Jordão e igreja. Comecei a olhar e ver o texto. Igreja, um local aonde o novo começo acontece e aconteceu para todos nós. Local aonde havia Jordão, haviam árvores, era do lado, o rio passava, o rio Jordão ficava naquela planície ali do Jordão. Havia vida, porque quando você fala em rio, e é por isso que basicamente todas as cidades se estabelecem, na sua maioria, do lado de um rio. Porque o rio fala de vida. O rio fala de água, fala de peixe, fala de sustento. Trazendo para o nosso contexto, o nosso Jordão, espiritualmente falando, a igreja do Senhor, o local onde nós decidimos ter um novo começo, um lugar onde nós decidimos começar de novo a nossa vida. Ninguém que aceita Jesus ficará em casa. Ninguém que aceita Jesus passará a sua vida dizendo, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não vou à igreja, porque é um contrassenso. Não tem como você dizer que tem Jesus,
e dizer: eu vou fazer a minha religião dentro de casa. Não tem como você dizer que tem Jesus e não se aproximar daqueles que congregam e têm a mesma fé que você. Não tem como. Porque somos um corpo, amém? Então nós saímos do mundo e fomos levados ao Jordão. Porque no Jordão há sustento, no Jordão há recursos. Foi no Jordão que eles foram buscar a madeira. Mas eles não quiseram voltar para trás, eles ficaram no Jordão, trazendo a ideia de estar ali, porque eles percebem que ali é possível viver. Trazendo para nós, a igreja de Jesus é um local onde também nós temos recursos, e é um local onde nós vivemos e conseguimos viver. O Jordão é um local onde, trazendo agora de novo, sempre mudando um pouco para que você esteja comigo, mas não se perca. Jordão, igreja, amém? A igreja é um local onde há escassez de recursos, ou melhor, a abundância de recursos, não escassez, abundância de recursos. A igreja é o local onde nós devemos querer permanecer o quanto mais, porque ali há vida, há suprimento, amém? Mas a igreja, ou o Jordão, não era um local, e presta bem atenção, a igreja e o Jordão não é um local para piquenique. Eles não foram lá passear. Eles não foram lá passear. Aqueles discípulos dos profetas não foram tirar um momento de férias, nem passar uns dias ali. O lugar era tão bom que eles disseram: vamos fazer as nossas casas, façamos-nos ali um lugar, ali no Jordão. A igreja não é um lugar para piquenique. A igreja não é um lugar onde eu vou para ter um tempo de comunhão com os irmãos apenas e depois eu vou embora. Do que eu estou falando, eu não estou falando do prédio em si, mas eu estou falando do ambiente em que nós vivemos, amém? A igreja não é um lugar onde simplesmente eu vou, estendo a toalhinha na beira daquele rio, sento e faço um piquenique. Não. Perceba. Vamos, pois, ao Jordão, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. O Jordão é um lugar de trabalho. O Jordão é um local onde você vai para fazer alguma coisa. Você não vai lá para ficar assim. Vamos até o Jordão e cortemos. Cada um de nós, veja, não é um grupinho só que faz, é todos fazem. Cada um de nós. Vamos cortar uma viga, cortar uma árvore, trazendo para nós como igreja. Todos nós precisamos estar no Jordão e precisamos começar a entender. E todos nós temos que trabalhar neste Jordão, trazendo para um contexto hoje, todos nós precisamos atuar no meio da igreja de Jesus. Nós não podemos ser espectadores. Nós não podemos ser pessoas que vêm, sentam, olham os outros trabalharem, cortar a madeira. Já pensou como é que seria isso? Os outros cortando a madeira e você sentado olhando. Discípulo do profeta Jesus. Que você é, amém? Olhando. Não é assim que funciona. O Jordão, a igreja,
é o local de um novo começo, amém? A igreja é um local de recursos. A igreja é um local onde nós temos vida. A igreja é um local onde nós temos condições de ter suprimento. Eu estou falando espiritualmente. A igreja é o local. Porque senão nós não teríamos sentido em ter igreja. E Jesus edifica a sua igreja. Amém? Nós reunimos aqui, mas aqui só é o local. A igreja está aqui sentada. Amém? Se só estivesse eu aqui, não seria igreja. Mas como estamos mais de 2 aqui, já somos igreja. Amém? E esse texto serve para nós. Todos pegaram e começaram a cortar. A igreja de Jesus precisa entender que todos nós temos uma função dentro dela. Eu não sei qual é a minha: varrer o chão, limpar o banheiro. Eu não sei qual é a minha: pegar um copo de água. Eu não sei qual é a minha: abrir a porta, fechar a porta, até que você descubra qual é a sua. Alguns irão abrir a porta e fechar a porta a vida inteira, porque essa é a função dele. Mas ele tem que atuar dentro da sua função. Amém? Deus não vai dar mais para aquele que prega do que para aquele que abre a porta. Porque quando nós fazemos com o nosso coração para o Senhor, a recompensa é a mesma. Porque muitas vezes quem está na frente pregando não tem o mesmo coração do que aquele que está fazendo, abrindo e fechando a porta. Deus não faz acepção de pessoas, amém? O Jordão é um lugar de trabalho, irmãos. A igreja é um local de trabalho. Mas o versículo continua. Façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Eles tinham prazer. Vamos lá. Vamos cortar a madeira, mas não vamos trazer de volta aqui não. Até Eliseu. Vamos ficar aqui mesmo, porque olha que lugar bom. Nós nos alegramos em estar aqui. A igreja é um local onde nós temos que ter prazer em estar, amém? Prazer em vir, amém? A igreja é um local onde nós entendemos, assim como o Jordão, e eu estou repetindo para que você entenda de vez, e você que também assiste pela internet também possa entender, que a igreja é local de vida e suprimento. A igreja é um local onde nos capacita a viver a vida espiritual. E se nós estamos fortes espiritualmente, certamente seremos fortes humanamente falando. É assim que funciona. É assim que funciona. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. Falando do Espírito. Espírito. E nós precisamos entender isso. Lugar agradável. Amém. Lugar agradável. O quanto nós estamos felizes. Assim como, será que nós podemos dizer como Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Será que nós poderemos dizer assim: um dia nos teus átrios, Senhor, valem mais que 1000? Davi tinha prazer em estar na casa do Senhor. Se nós trouxéssemos para a nossa língua, o nosso linguajar de hoje, Brasil, Davi tinha prazer em estar na igreja. Amém? Mas continua. Versículo 3 diz assim: disse estava falando com Eliseu, serve-te de ires conosco, com os teus servos,
E disse Eliseu, ide, é um local aonde Deus está presente. Amém. O profeta aqui, nesse tempo, era a boca de Deus, era o representante de Deus. Naquela época, o profeta representava Deus na terra. Então, se o profeta vai, se nós trouxermos para hoje, nós diríamos o seguinte, que Deus está no meio da igreja. Amém? Deus está no meio de nós. Porque nós decidimos ir ao Jordão. Mas nós não decidimos ir ao Jordão sozinho. Porque se o Espírito Santo habita em nós, ele vem conosco. Amém? Ele decide vir conosco. Então, quando nós olhamos para a igreja, esse local, vamos agora trabalhar aqui, não o tempo matéria, mas o contexto espiritual. Deus está no nosso meio. Amém? Deus está conosco. Deus está aqui. Nós temos que entender de uma vez por todas que o Jordão não é um local aonde eu vou de vez em quando, aonde eu vou porque eu não tenho o que fazer, ou eu vou para piquenique, ou eu vou porque senão alguém vai falar. Eu tenho que entender que o Jordão é um local aonde há vida, há recursos, aonde eu vou ter vida e vou ser treinado pelo Espírito Santo. Amém? Eu tenho que entender que o Jordão é um lugar de trabalho. Eu tenho que entender que o Jordão é um local agradável de se estar. Eu tenho que entender que o Jordão é um local onde o Senhor está conosco. Amém? Agora troque essa palavra Jordão por igreja. Igreja é um local onde eu tenho prazer em ir. Igreja é um local onde os recursos do Senhor estão sendo me disponibilizados. Igreja é um local onde eu vou, mas não para ficar sentado e ir embora. Igreja é um local onde eu vou para me envolver no trabalho desta igreja. Amém? Igreja é um local onde eu tenho prazer. Igreja é um local e nós temos que ter essa consciência. Por isso que não dá para estar na igreja sem reverência. Não dá para estar na igreja sem reverência. Você vai até o presidente da República, humanamente falando, e faz o que quer lá. Você, já para entrar, você tem problemas. E você faz o que você quer perto dele? Não. Você não faz. Porque você tem respeito. Você tem temor, medo. A mesma coisa, Deus. Deus está presente aqui. E nós temos que começar a reverenciá-lo porque Ele é Deus. Amém? Ele é Senhor. Não, pastor, então nós vamos ficar todos calados? Claro que não. Então nós vamos todos ficar tristes? Claro que não. Porque o Jordão é um local de alegria, é um local de prazer, é um local onde Deus se manifesta conosco. Amém? Preste bem atenção. Versículo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, ou cortando uma árvore, o ferro, o machado, caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, o que era emprestado. Agora, nós não damos muita atenção. Machado. O que é o machado? Mas naquela época, o machado tinha grande valor.
Poderíamos trazer para hoje dizendo assim: Deus providencia e providenciará recursos até de outras pessoas para que você faça e cumpra aquilo que você precisa fazer no Jordão. Amém? Deus providenciará recursos até de outras pessoas para que você possa trabalhar no Jordão. Amém? Versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau. Agora Eliseu pergunta: onde caiu? Irmãos, o rio tem 1 quilômetro aproximadamente de margem a margem. Obviamente que neste movimento, provavelmente o cabo do machado tenha caído a 15, 20 metros para frente, dentro d'água. Provavelmente. O rio não era raso. Por que não era raso? Porque senão Josué não precisava ter parado o rio para eles passarem a pé. O rio era fundo. Certamente o rio estava na sua época de cheia e ele tinha então uma cor lamacenta também. Não dá para olhar e ver, ó, tá lá, tô vendo, ó. Vai lá, mergulha. O machado caiu. Agora, a atitude de Eliseu é que nos tem que ficar gravada na memória. Eliseu pega um pedaço de árvore, um galho. Eu já tenho falado muito aqui para os irmãos. Quando você vê galho, madeira, na Bíblia é uma simbologia da cruz, do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém? Somente por meio da cruz e da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é possível fazer o impossível. Amém? Porque quando Eliseu joga o galho, a Bíblia diz que o machado flutuou. E agora eu imagino que ele esteja mais próximo da margem com aquele machado, aquela madeira. A igreja é local de milagres de Deus. Amém? É aqui, e obviamente não só aqui, mas a igreja é um local que os milagres de Deus acontecem. Amém? Obviamente que você tem que ter um ingrediente para que isso aconteça. E eu louvo a Deus por esta igreja. Porque aqui nós pregamos a obra da cruz. Amém? E quando nós pegamos a obra da cruz, nós estamos tendo o elemento necessário para que o milagre aconteça. Porque tudo já foi feito na cruz. Amém? A minha saúde já foi realizada na cruz. A minha situação humana já foi realizada na cruz. O meu futuro eterno já foi realizado na cruz. Tudo já foi feito por meio da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Podemos esperar milagres aqui, amém? Porque temos Jordão, temos os discípulos, temos trabalho, temos alegria em estar, temos recursos. Estou falando espiritualmente. Temos tudo o que precisamos. Temos Deus presente conosco. Amém? E através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, Deus realiza o milagre nesse lugar. Amém? Quando você vier de novo para cá,
vem sabendo que esse lugar é mais que um mero lugar. É mais que um simples lugar. Esse lugar é lugar de alegria. Amém? Não é lugar de bagunça, é lugar de alegria. Amém? E para concluir, versículo 7. E disse, Eliseu está falando com aquele discípulo, levanta-o. E eu fico imaginando Eliseu, juntamente aqui com o discípulo, olhando ali o machado flutuando, com o cabo enganchado na madeira, ou com o machado enganchado naquela madeira, de uma certa maneira. E ele diz, levanta-o, preste muita atenção. E ele disse, levanta-o. E estendeu a sua mão e o tomou. O milagre de Deus se concretiza na nossa vida com a nossa participação. Amém? Deus é poderoso para fazer tudo sozinho. Mas a nossa participação no milagre, Ele faz com que nós tenhamos, para que o nosso gozo seja maior. Amém, igreja? E que nessa noite nós possamos entender de uma vez por todas que o nosso Jordão está aqui. Amém? E que nós possamos olhar para esses discípulos e para essas lições aqui e aplicá-las na nossa vida. Como disse a semana passada, estamos começando um novo ano. E que este ano seja um novo começo. Amém? Que este ano seja um novo começo. Que este ano nós possamos olhar o nosso Jordão de maneira diferente do que olhamos todos esses anos atrás. Que esse ano nós possamos ver o Jordão, que é a igreja, de uma forma diferente. Amém, amados? Em nome de Jesus. E que essa semana você fique com isso no seu coração. E que você possa meditar nisso. E a minha oração é que Deus possa cravar no seu coração essa palavra. E que você comece a entender a grandeza do Jordão. A grandeza desse local, essas pessoas, esta igreja que você congrega. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, mais uma vez, na tua presença, nós louvamos o teu nome, pusemos a tua palavra, e que ela agora seja encravada no coração desses meus irmãos que aqui estão, e também naqueles que estão assistindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, fala com cada um de nós e que nós possamos hoje entender definitivamente que o nosso Jordão, a igreja, o local onde nós congregamos, é um local que o Senhor estabeleceu e os recursos vêm de ti. E há prazer nesse local e há milagres nesse local, porque o Senhor está presente aqui. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo em nome de Jesus. Abençoa aqueles que não puderam vir hoje, tu sabes o motivo. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão assistindo pela internet, que eles sejam tocados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Nesse espírito, nós vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta. Você que trouxe hoje seu dízimo, sua oferta, pode sair do seu lugar e colocar ali aquela taça. Pai Celestial, mais uma vez, no nome de Jesus, nós te louvamos por cada dizimista, cada ofertante, cada dízimo e cada oferta que hoje tem sido trazido na tua casa. Abençoa o dizimista, ofertante.
abençoa a oferta, multiplica para a honra e glória do teu nome. Tu sabes as nossas necessidades, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o dizimista e ofertante na proporção que eles necessitam. Também aqueles que não puderam trazer hoje, que o Senhor os abençoe da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe na mesma proporção. Nós louvamos o teu nome, Jesus, por cada vida. Dá-nos uma semana na tua presença. Dá-nos uma semana diante do Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de nós encerrarmos, nós temos os avisos, mas antes, paga aqui. Nós temos, pode fechar. Nós temos algumas novidades, assim, pode apagar. Olha, não está dando para ver muito bem, apaga essa luz aqui, isso. Nosso site está 99% pronto, amém? 99%, falta algumas coisinhas, aí a tela ficou grande porque não cabe lá, tem que ajustar a tela daquele computador, né? Então você tem a opção de ver, eu gostaria que você vai lá para o começo, esse aqui é o começo, desce um pouco aqui, Raimundo, desce, isso. Aqui vai tem uma introduçãozinha, volta para cima, Raimundo, isso. Uma introdução da gente, certo? Depois daqui vai ter uma palavrinha pastoral, desce. Aqui nesse videozinho ainda não deu tempo de fazer. Né? Aí nós temos aqui, desce. Desce, isso, desce. Desce aqui. Sobe um pouquinho, quero aqui, isso aqui, Raimundo. Aí, amém, Raimundo, amém. Aqui nós temos uma maneira das pessoas que entrarem no site se comunicar com a gente, né, para a gente avisá-los de alguma coisa. Vai para agora a galeria de fotos, Raimundo. Não, deixa eu ver o outro lá. Antes da galeria. Aí. Clica aí. Isso. Aqui nós temos a programação da igreja, né? Mês de janeiro, né? Ainda tem os ajustes que tem que ser feitos. Todo mês nós vamos ter já a programação da igreja sendo colocada aqui. Então você vai saber o que vai acontecer, a gente vai estar colocando, tá? Né? Aqui, né? Nós colocamos aqui algumas fotos, assim, esse aqui é o Spurgeon, né? Eu sou fã desse cara, depois, né? As reuniões de oração, encontro de mulheres, etc, tá? Depois nós temos a galeria de fotos, que é onde pode subir, Raimundo, vai subindo, isso. Tem bastante foto aí e vai enchendo de foto, né? Então a gente vai, cada vez que a gente está junto aqui, a gente está tirando foto, colocando aqui, não é? Está fazendo acontecer. Você viu que tem eu bastante aí, né? Adivinha por que tem eu bastante? Porque eu que coloquei as fotos. Eu coloquei as fotos, então tem eu bastante. Mas tem todo mundo também, amém? Em nome de Jesus, tá? Pode parar, Raimundo. Aí, nós temos os nossos projetos sociais. Clica lá, que a princípio nós temos o objetivo de 2. Claro que isso pode haver mudanças, claro que pode. Mas um dos nossos objetivos, irmãos, é a gente começar a dar cesta básica para famílias que são carentes. Claro que nós também temos situações. Nós não temos 50 cesta básica para dar para pessoas, né? Nós vamos dar aquilo que nós temos. Mas o objetivo disso não é só suprir materialmente essas famílias. É poder ter a oportunidade de falar de Jesus para elas. Amém? E também discipulá-las e trazê-las para o Jordão. Amém? Não tem sentido para nós apenas ajudar a pessoa materialmente e ela ir para o inferno. Não tem sentido. E também nossa condição ela é pequena hoje. Mas nós vamos estar começando a fazer isso. E o outro projeto é o projeto que é, na verdade, vamos dizer assim, é o motivo desta igreja. Essa igreja tem um motivo, tem um projeto muito grande, que é o projeto de fazermos uma casa de recuperação para dependentes químicos e do álcool. Como a Soberana Graça um dia existiu, nós queremos trazê-la de volta. Amém? Só que dessa vez nós queremos trazê-la de volta dependendo única e exclusivamente da igreja e não mais do poder público, porque o poder público é corrupto, né? É inconfiável, não dá realmente para ter. Então, é um projeto a longo prazo,
certo? Porque dependemos de recursos e de mão de obra humana, amém? Então nós vamos ter que ter aqui nessa igreja, vão vir psicólogos, vão vir assistentes sociais, vão vir médicos. Essas pessoas o Senhor vai trazer, porque essas pessoas serão usadas, além de mim e de você, óbvio, né? Também para auxiliar nesta obra, amém? Em nome de Jesus, tá? Pode ir para outra. Aí o contato, né? Clica, né? Se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, está aqui a possibilidade de elas entrarem em contato conosco. Depois nós colocamos aí um membro à distância, porque a gente percebeu o seguinte: hoje em dia tem muita gente desigrejada, né? Parece que até está gostoso, né? Virou gostoso mesmo. Mas tem muita gente querendo uma igreja saudável e não acha. E tem muita gente que um dia passou pela soberana graça e que não se adaptou a uma igreja porque o estilo era diferente. Então nós temos uma opção, essa é uma ideia, você está aí? Isso, né? É uma ideia de as pessoas poderem assistir o culto pela internet, né? Elas poderem tomar a ceia conosco, óbvio que elas serão instruídas, tá certo? Tá? E fazer parte do corpo, terem uma, não vou chamar de cobertura espiritual, porque não é isso, a gente já passou dessa fase, né? Mas sim, né, de pessoas que podem apoiá-las no momento de dificuldade, trazer uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, um ouvido para ouvir, não é? Então nós queremos fazer isso também. Então está aqui para aquelas pessoas de outras cidades, obviamente, né, que não têm condição de estar aqui conosco fisicamente todos os domingos, não é? Mas de repente com o tempo poderão vir uma vez por mês, etc e tal. Mas nós queremos manter esse vínculo. Amém, queridos? Depois nós temos os dízimos e ofertas, exatamente para essas pessoas, né, que quiserem colaborar conosco, não só essas, mas todas que entrarem no site, se tirem o desejo no coração de dizimar aqui, ofertar aqui nessa casa, porque este solo é solo bom. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para enriquecer. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para pregar a palavra e precisamos de recursos para fazer aquilo que nós temos no coração para fazer. Amém? Pode passar, Raimon. Tem mais para lá. Tem mais para lá. Puxa aí o... Não, é para lá você tem a TV da Soberana Graça, Raimon. Dá para ver aí? Minimiza a tela um pouquinho lá, ó. Agora puxa aqui do lado de cá. Estica aqui, Raimon. Aqui, ó. Não, aí. Aqui. Põe o mouse aqui. Vai virar outra coisa. Aqui. Aí, virou. Virou outra coisa. Aqui. Venha mais para cá com ele. Tem que virar uma setinha. Aqui. Você vai esticar ele, Raimon. Aí, Raimon. Aí, Raimon. Vai mais para lá de novo. Leva para lá. Isso. Aí, puxa mais. Deixa lá. Mas agora lá. Tá quase, Raimon. Tá vendo lá? Puxa para lá. Leva para lá. Não aí. Lá em cima. Vai ter que... Vai, mais um pouquinho. Não, essa parte você puxa. Aquela que você joga para o lado de lá. Isso, Raimon. Isso aí. Vai lá. Aí, mais um pouquinho. Aí, Raimon. Tela, né? Aqui nós temos a TV. Ei, Raimon. A TV Soberana Graça, que você então vai ter a oportunidade de ter. Nós vamos, mais para frente, já está sendo transmitido pelo Facebook online, né? Já está sendo transmitido. Mas mais para frente vai ser transmitido de uma outra forma, numa outra plataforma também. Aqui nós temos o estudo bíblico, clica em cima. Nós estamos com um projeto esse ano, aí agora tem que voltar um pouco para cá, né? Senão não vai dar certo. Aí, né? Nós estamos com o projeto esse ano de pelo menos uma vez por semana ter o estudo bíblico online, certo? Não sei se vai ser online ao vivo ou será gravado e a gente vai colocar lá, né? E aqui nós vamos ter os estudos bíblicos e também, volta para lá, Raimon, pregações, clicou, aqui nós vamos ter, já temos na verdade muitas, né?
mas vamos ter as outras também que estarão sendo pregadas aqui, né? Aí é uma delas e tem cento e poucas pregações aí. Então, minha da pastora, né? Depois vai estar das pessoas que vão estar pregando aqui também, e aí a gente vai tendo essa condição de dar para as pessoas uma ferramenta, amém? Para que elas possam ser alimentadas. Amém, irmãos? Então, essa é uma das coisas que a gente vai estar providenciando aqui para os irmãos. Então, aí quando você entra no seu celular, se você digitar no seu celular www.soberanagracaigrejacristã.com.br, o site muda de formato, né? Ele passa a ser o formato para celular. Então lá você também pode, né? A gente vai estar colocando uma rádio, vai estar colocando algumas coisinhas a mais, né? Vai estar colocando algumas coisas que ainda vão acontecer, tá? Né? E você então vai ter a condição, se você ficar... Você tirou, Raimundo? Volta para home, volta para casa lá. Tá vendo aqui, ó? Se você clicar aqui, dá para conversar, é como se fosse o WhatsApp, né? Então você tem a condição de conversar também com pessoas, né, que podem precisar entrar em contato na hora, tem aquela condição ali, tá bom? Muito bem, quarta-feira oração, amém, irmãos? 7 horas, oração, e estaremos aqui para louvar o Senhor e para orar, buscar a face dele. Temos sentido muita falta dos irmãos, eu entendo situações, mas tem situações que realmente não entendo. Mas hoje, quem sabe, o Jordão vai ficar mais claro na sua vida, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus, pode fechar, Raio, e acender a luz aqui, ó. Feche seus olhos. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença. Temos um café lá atrás, tá? Se você quiser tomar o café, fique à vontade. Tome o café. Deus te abençoe e cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Estamos encerrados em nome de Jesus.